caríssimos e caríssimas, hoje nós temos o grande prazer de receber aqui no ciclo de estudos o Samuel Pessoa, que é um dos grandes economistas brasileiros. Ele fez pós-graduação na USP, em Física no mestrado e doutoramento em Economia. E é associado à Fundação Getúlio Vargas como diretor do Centro de Estudos sobre Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia. Então é um prazer enorme para nós termos aqui uma pessoa com esse gabarito, com essa experiência, e nós queremos desde já, Samuel, lhe agradecer por ter aquecido em participar aqui do nosso ciclo. Bom, é um prazer imenso estar aqui e discutir esses temas, né, de crescimento econômico. A nossa primeira pergunta seria: quais são os motores para a retomada do crescimento? Pergunta super difícil, é uma pergunta que eu tenho me feito, eu acho que vários analistas da conjuntura econômica brasileira têm se feito, porque a gente teve em 2015, 2016, esse é o pior biênio dos últimos 120 anos. Quando eu falo isso não é uma expressão de linguagem, não, pega a série histórica de crescimento real da economia brasileira desde 1900, que tem lá no IPEA a data. Pior biênio da história é essa, nós caímos 7%. Então não só nós temos a pior queda, tivemos lá no biênio 15-16, como nós estamos passando pela recuperação mais lenta. Caímos 7%, aí andamos 1,17%, 1,18% e 19% provavelmente vamos andar 1% de novo. Então isso tem gerado, ou seja, temos a recuperação mais lenta dos últimos 120 anos. Então a maior queda e a recuperação mais lenta no sentido que levará um maior número de anos para que nós ultrapassemos o pico prévio. Esses 3 anos de recuperação muito lenta gerou um enorme pessimismo, assim, em diversos analistas. Houve seguidas frustrações. Chegava dezembro, todo mundo projetava para o ano seguinte 3, 2,5, 2, e aí passa o ano é 1. Então parece que esse 1 é quase que uma condenação. Eu confesso que estou um pouco mais otimista, ou seja, eu tenho visto alguns motores lá na frente. Então vamos discutir o que é isso. O que é? Às vezes a gente tem, em economia ocorre isso, imagino que com o médico deva acontecer, é um inferno. Você tem o mesmo sintoma, mas a causa que está produzindo aquele sintoma está variando no tempo. Então no caso, o sintoma, que é o mesmo, é crescer 1% todo ano. Mas a economia está mudando. Não é que ela está sempre igualzinha e ela necessariamente está condenada a crescer 1%. Pode ser um pouco melhor. Eu acho que não vai ser muito melhor, assim, acho que não tem ainda espaço para que nós engatemos num ciclo mais forte de crescimento, porque tem uma série de questões, a gente pode depois voltar a tratar delas, que me parecem estão abertas ainda e não vão ser resolvidas num curto intervalo de tempo. Mas me parece que todo ano é um pouco. A gente teve, acho que a gente tem algumas notícias. O professor Carlos Roca, ele tem feito um trabalho muito cuidadoso de levantamento dos balanços das empresas. Ele consolida trimestralmente o balanço das empresas abertas e das maiores empresas fechadas. E ele notou que nesses 3 anos de crescimento as empresas estão se ajustando. Então, dois ajustes importantes. O primeiro foi a lucratividade. Então, quando nós olhamos lá em 2008, 2009, que foi ou 2007, foi o pico favorável, o lucro dessas empresas é alguma coisa na casa de uns 3,5% do PIB. Aí viemos a crise, lá no pico da crise, 2015, 2016, esses 3,5% viraram meio, e hoje já está em 2,5% do PIB. Então andou bem. Então, já é um sinal de saúde das empresas. Outro indicador muito importante é a dívida das empresas como proporção do patrimônio líquido delas. Também no pico prévio, antes da crise, mesmo antes do primeiro mandato da presidente Dilma, quando a economia ia bem, as perspectivas eram bem boas, as empresas ainda estavam um pouco endividadas, esse indicador era alguma coisa como 85%. Na média, a dívida das empresas era 85% do patrimônio líquido das empresas.
Esse número subiu a 130, 135 no auge da crise. Então, houve um problema de endividamento e hoje está em 95. Então a gente está vendo, quando olha os números das empresas, que as empresas estão se preparando. Em particular, essa forte recuperação do lucro é uma recuperação que ocorre com a economia no chão ainda. Ou seja, isso foi redução de custo. Isso não foi elevação muito de vendas. Foi um processo doloroso, envolve demissões, redução de salários, né? É tudo notícia ruim, mas que prepara a economia para um ciclo de crescimento. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui é que, apesar da gente ter tido um desempenho medíocre igual durante 3 anos, nos subterrâneos da economia coisas estão acontecendo e ajustes estão acontecendo. Então, me parece que para o ano que vem eu estou mais otimista. Eu não estou trabalhando com 1, estou trabalhando com alguma coisa mais próximo de 2,5. De onde vem esse otimismo? A gente tem uma inflação muito baixa. Eu olhei assim, um ano atrás a gente achava que a inflação esse ano ia ser alguma coisa como 4. Vai fechar 3,3. É o 5º ou 4º ano seguido que a inflação surpreende para baixo. O Banco Central está reduzindo os juros, todo mundo dá de barato que vão ser mais 2 descidas de 0,5 ponto percentual. Então no final do ano a gente vai ter taxa básica de juros próximo a 5% ao ano. Mínima histórica, sem mão grande, porque a gente sabe que aquele ciclo longo de queda no primeiro mandato da presidente Dilma, as condições econômicas não sustentavam aquelas decisões que o Banco Central tomou. Então, fica um pouco uma suspeita de algum tipo de intervenção, de perda de autonomia naquele episódio específico. Agora não, agora nós estamos com um juro muito baixo, todos os fundamentos dizendo que o Banco Central está fazendo o movimento correto. Alguns analistas achando até que está sendo um pouco atrasado. Então, uma parte do impulso vem de uma taxa de juros mais baixa. Outra parte vem desse 0,6, de liberação de fundo de garantia, 0,6 pontos percentuais do PIB. Isso deve gerar 0,6, alguma coisa, algum impacto dessa ordem. É muita coisa. É também esse crescimento muito medíocre que ocorreu conjuntamente com o processo de ajustamento das empresas, ele também teve choques contrários. A gente estava num processo de recuperação ano passado, que foi primeiro abortado com uma crise política, perspectiva de volta do PT, uma certa incerteza eleitoral. Antes disso tínhamos tido a greve dos caminhoneiros, que foi um evento muito dramático. E esse primeiro semestre do ano, a economia teve um choque negativo de 0,6 pontos percentuais. 0,4 dos impactos do desastre de Brumadinho sobre a indústria extrativa mineral. A indústria extrativa mineral, provavelmente nesse primeiro semestre, contra o segundo semestre do ano passado, já fazendo os ajustes em função da sazonalidade, vai cair 10%. Olha, a indústria extrativa mineral é 4,5% do PIB. Ora, 10% de 4,5% é 0,4 pontos percentuais. E a crise da Argentina gerou uma perda de exportação da nossa indústria de transformação de alguma coisa nesse primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre do ano passado, de 4,5 bilhões de dólares, dá uns 17 bilhões de reais, isso é 0,2 pontos percentuais do PIB. Eu somo tudo, eu tenho 0,6 pontos percentuais do PIB de impacto negativo. Então, a soma desses dois efeitos, a Argentina, com a piora da indústria extrativa mineral, tirou no primeiro semestre desse ano 0,6 pontos percentuais do PIB. Ou seja, também esse resultado muito ruim, esse primeiro ano, ele está influenciado por choques. Portanto, eu acho que eu vejo uma recuperação que viria, como nós discutimos, da redução da Selic, da liberação de 0,6 pontos percentuais do fundo de garantia. Nós vamos ter, no final do ano, eu espero que bem sucedido, um importante leilão de blocos de petróleo do pré-sal, que deve gerar
um início de um investimento mais forte na indústria extrativa mineral, no setor de petróleo, e a redução do risco país, fruto da aprovação da reforma da Previdência, vai gerar também um impulso. Põe tudo isso na conta, eu acho que a gente pode apostar em 2 a 2,5 ano que vem. vem é razoável. É razoável, já gera algum impulso, o desemprego cai um pouquinho mais rápido e a economia vai se ajeitando aos trancos e barrancos, dadas todo o desastre que foi feito no passado mais recente.